Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que todos estejam muito bem, em nome de Jesus. Bom, hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Êxodo, os capítulos 25, 26 e 27. Amém? Então vamos orar. Eu queria agradecer as pessoas que estão orando pelo Rodrigo, tá bom? Louvo pela vida de vocês. Muito obrigada por essa ajuda em oração, viu? Deus abençoe você e a sua casa. Pai, muito obrigada, gratidão por mais um dia, por mais ensinamento, por mais sabedoria vinda de Ti, Senhor. Continua conosco, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo lembrar da Tua palavra, nos fazendo praticá-la, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E creio, Deus, porque o Senhor diz que aqueles que têm fé, eles entram na Tua presença já sabendo que o Senhor é um Senhor que presenteia, né? É o galardoador daqueles que te buscam, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, as Tuas misericórdias, as muitas maravilhas e bênçãos que o Senhor tem realizado no nosso meio e para nós. Amém? Obrigada em nome de Jesus. Então vamos lá. Êxodo capítulo 25, ok? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente, com seu coração tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro e prata e bronze, e azul e púrpura e escarlate, e linho fino e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles. Conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos. Em um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei, e farás um propiciatório de ouro puro. 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, de obra batida os fará, nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade e o outro querubim na outra extremidade. Do propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. E os querubins estenderão suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas,
e suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins, e colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E lhe farás uma borda ao redor da largura de uma mão. E farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhe farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte das bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás os seus pratos, e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que serão cobertos, e os farás de ouro puro. E colocarás sobre a mesa o pão da propiciação, diante de mim sempre. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, e seus corpos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas como amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor. Assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas, e seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas para que iluminem defronte dele. E seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará, com todos estes utensílios. E observa para que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 26. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul, e púrpura, e escarlate. Com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados. E todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas
se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de ouro na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. E da mesma forma farás a extremidade de outra cortina na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra, para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si, e dobrarás a sexta cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o restante que permanecer das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer, pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo, e um côvado de um lado e um côvado no outro lado, do que restar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de texugo. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas. E farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E por baixo se ajuntarão e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo
e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo, para os 2 lados para o oeste. E a barra do meio das tábuas passará de extremidade a extremidade, e revestirás as tábuas com ouro, e farás suas argolas de ouro, como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul e púrpura e escarlate e vinho fino torcido de trabalho esmerado, com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul, e colocarás a mesa no lado norte. E farás para a tenda uma cortina de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro. E fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Livro do Êxodo, capítulo 27. E farás um altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado, e a sua altura será de 3 côvados. E farás os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e o revestirás de bronze. E lhe farás seus recipientes para recolher suas cinzas, e suas pás, e suas bacias, e os seus ganchos de carne, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. E lhe farás uma grade de bronze em forma de grelha, e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e os colocarás debaixo do altar em volta, para que a rede chegue até o meio do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze. E as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar para carregá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. E farás o pátio do tabernáculo. Do lado sul, em direção ao sul, haverá cortinas para o pátio de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento para um lado, e as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E da mesma forma, ao longo do lado do norte, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e suas 20 colunas e 20 bases de bronze. Os colchetes dos pilares e suas faixas de prata. E na largura do pátio, no lado oeste,
haverá cortinas de 50 côvados, suas colunas 10 e as suas bases 10. E a largura do pátio no lado leste, em direção ao leste, será de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta serão de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado haverá cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados, de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do pátio terão faixas de prata. Seus colchetes serão de prata e suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido em suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de bronze. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva batido para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. No tabernáculo da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre, para as suas gerações, para os filhos de Israel. Amém? Vocês perceberam que toda vez o Senhor fala a Moisés o que ele está instruindo ali, né? As instruções é conforme Moisés teve a visão, conforme lhe foi mostrado no monte. Que coisa grandiosa, maravilhoso, irmãos. Imagina o que este homem não viu lá, o que este homem não viu, né? Amém. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida, excelente leitura, que Deus te dê mais fome pela palavra dele, mais entusiasmo, ok? E vamos seguindo em frente, não vamos parar, até que nós tenhamos lido a Bíblia, a palavra do Senhor inteira, amém? Fiquem na paz, Deus abençoe.